Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam com saúde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Definição: dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos correspondentes congruentes e os lados homólogos proporcionais. Quando ele fala os ângulos correspondentes congruentes, ele está querendo dizer que os ângulos que ocupam a mesma posição têm que ter o mesmo valor e os lados que ocupam a mesma posição têm que manter uma proporção. Por isso que diz que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Essa é a definição para que os triângulos sejam semelhantes. Teorema fundamental. Bem, o teorema fundamental nos diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então vamos verificar aqui. Nós temos um triângulo aqui grandão, que é o ABC, certo? Até separei aqui, ó, o triângulo grandão, ABC. E nesse triângulo grandão foi traçada essa paralela, que está em cor diferente. Quando nós traçamos essa reta paralela, o que acontece? Nós tivemos a montagem agora de um novo triângulo, um pequenininho, que ficou o triângulo CDE. Ou seja, eu tenho um triângulo grandão, que é o CAB, e tem o triângulo pequenininho, que é CDE. Então, nesse caso, eu vou dizer que o triângulo grandão, que é esse aqui, que é o ABC, ele é semelhante ao triângulo pequenininho, que é o DEC. Vamos tentar entender com os exemplos. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, calcule os valores de x e y. Observe que olha as marquinhas. Quando nós temos essas marquinhas iguais, significa que os ângulos possuem o mesmo valor. No caso, o ângulo do vértice A é o mesmo do vértice A'. Então, os ângulos são congruentes. Para que sejam semelhantes, os lados também vão ter que manter uma proporção. Então, eu posso dizer que esse lado x vai estar para o lado 18 do outro triângulo. Então, x está para 18, assim como esse lado 12, eu vou dizer que ele está para o lado 9 no outro triângulo. Então, 12 está para 9, assim como, está faltando esse aqui, ó. Esse lado 18 vai estar para o lado y do outro triângulo. Então, foram montadas as razões. X está para 18, assim como 12 está para 9, assim como o 18 está para y. Quando nós montamos as razões, nós temos condições de encontrar os valores das incógnitas, que no nosso caso são x e y. Vamos separar uma com letra, com uma numérica. Então, vamos separar aqui, ó. Vamos ter x está para 18, assim como 12 está para 9. Multiplico o cruzado. Então, vou ter x vezes 9, 9x. 18 vezes 12. 9x igual 18 vezes 12, 216. 216 dividido por 9, x igual a 24. Então, já encontramos o valor de x. Próximo passo, vamos pegar a numérica com uma que tem incógnita, com a outra no caso, para encontrarmos o valor de y. Então, ó, 18 está para y, assim como 12 está para 9. Pegamos essa daqui. Essas duas. E aí, vamos multiplicar cruzado do mesmo modo. Vamos ter 12y igual 18 vezes 9. 12y igual a 18 vezes 9, 162. Y igual o 162 dividido pelo 12. Não dá uma divisão exata. Então, nós podemos simplificar. Simplificar é encontrar um número que divida o de cima
e o de baixo ao mesmo tempo, ou seja, o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Quando simplificamos por 6, o 162 dividido por 6 vai dar 27. E o 12 dividido por 6 vai nos dar a resposta 2. Se ainda quiséssemos, poderíamos colocar na forma decimal, que são aqueles números que têm a vírgula. Eu teria que dividir o 27 por 2. Se eu dividir o 27 por 2, encontraria como resposta y igual a 13,5. Outro exemplo. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre o chão plano mede 12 metros. Então, aqui eu tenho um poste e eu tenho a sombra do poste. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical, olha o nosso bastão. O bastão tem 1 metro de altura e a sombra dele projetada mede 0,6 metros. A pergunta é, a altura do poste. Nós queremos a altura do poste. Para encontrarmos a altura do poste, nós vamos ter que montar a razão. Então, vamos ter que montar as razões do seguinte modo. A altura do poste para a altura do bastão, sombra do poste para a sombra do bastão. Então, a altura do poste, x. A altura do bastão, 1. X está para 1. Assim como nós vamos pegar a sombra do poste, 12, está para a sombra do bastão, que é 0,6. Vamos multiplicar cruzado do mesmo modo. X vezes 0,6 e 1 vezes 12. 0,6x, 1 vezes 12 é igual a 12. X igual, quem está multiplicando passou para o outro membro dividindo. 12 dividido por 0,6. Então, resposta, x igual a 20. A altura do poste, 20 metros.